Olá a todos, meu nome é Vitor, estou representando aqui o grupo 9 dos mineradores de dados, na disciplina de mineração de dados complexos aqui da Unicamp. O grupo é composto pela Letícia, Leandro, Pedro e o José e eu. O tema aqui do projeto é a avaliação de produção de energia solar. Então, só uma metodologia rapidamente, a gente seguiu aqui a metodologia do CRISP-DM, é uma metodologia muito usada aí no mercado para produtos de dados. Principalmente ela diz aqui que o fluxo do produto de dados não necessariamente ele precisa ser linear, né? Então a gente começa aqui com uma etapa de entendimento do negócio, entendimento dos dados disponíveis, preparação, pré-processamento desses dados, uma modelagem, escolha dos modelos, uma evaluation, né? Então a avaliação desse modelo e a gente consegue ver se esse modelo de fato está respondendo às perguntas aqui do principal problema. Se isso não é feito, a gente pode revisitar aqui qualquer etapa, talvez escolher um novo modelo, talvez fazer uma nova coleta de dados, e nossa apresentação está baseada nesses passos. Então, o entendimento do negócio, o que é energia solar? Energia solar é quando o fóton ele incide sobre células fotovoltaicas e isso vai gerar corrente elétrica. Essa é uma forma de produzir energia que vem crescendo exponencialmente aí na capacidade instalada de todos os países. A gente até diz que o pior lugar no Brasil é um dos melhores lugares na Europa, então o Brasil tem um potencial muito grande e vem crescendo bastante. Mas tem um desafio bem importante aqui, né, que a energia solar ela é intermitente, né, então ela depende das condições climáticas. E o operador solar ele precisa balancear o que é gerado e o que é consumido de carga, né? Então, ele ter uma previsão ali da produção dessa energia solar vai ajudar ele muito a balancear essa geração versus carga. Então, é muito importante ele ter uma previsão, né, ali das usinas. A gente tem aqui algumas usinas na cidade de Calgary, do Canadá, e a gente vai falar um pouquinho delas para vocês. Tem 11 usinas, o dataset ele é um dataset do Kaggle composto por 210 mil linhas, 210 mil medições. A gente tem usinas aqui que são bem maiores que outras, né? Então essa Water Treatment Plant, essa segunda aqui, elas produzem bastante. A gente tem algumas usinas aqui que produzem bem pouquinho. Depois a gente vai olhar para o perfil delas para entender melhor o comportamento. Mas o principal desafio aqui é que as usinas elas têm datas de instalações diferentes, datas de operações diferentes e elas têm medições, número de leituras diferentes, né? Então observações diferentes. Então isso acaba aumentando bastante a complexidade do dataset, mas vou mostrar na modelagem como é que a gente fez para tentar tratar isso. Então, como eu havia comentado, as usinas aqui a gente separou em 4 principais clusters, usinas com produções constantes ao longo das estações aqui dos anos, usinas com dados faltantes, então a gente vê aqui que tem uns gaps, né, tem uns vazios aqui nas medições, usinas com produções anômalas, igual essa Telos Spark aqui, tem uma produção bem estranha, e usina com produção anômala apenas no último período, né, a gente vê essas duas aqui, dois exemplos, que bem no verão de 21 tem um corte aqui, né? Ela vem produzindo bem ao longo dos anos, mas bem no verão de 21 elas têm um corte aqui na produção e isso pode também impactar bastante na hora da gente fazer a modelagem. Então, as usinas elas estão dispostas aqui na província de Alberta, no Canadá, mais precisamente na cidade de Calgary. Elas não estão muito distantes, estão bem próximas. A mais distante é essa aqui da esquerda com essa aqui de baixo, que dá mais ou menos 19 quilômetros. E é sabido que a irradiação solar ela varia conforme a latitude, né? Então latitudes menores aqui, então mais no sul da província, tem uma incidência solar maior, portanto uma produção maior, né? Mas como elas estão bem próximas aqui, a gente só trouxe o perfil para entender mesmo como isso pode variar, né? Então, continuando o entendimento dos dados, como eu havia comentado aqui, em 2021, bem no verão, a gente tem aparentemente uma irradiação bem constante, bem normal aqui, né? Bem parecida com os outros anos, com os anos futuros aqui também. Então, a radiação talvez não explique o porquê aquelas usinas lá, elas têm um corte ali no verão de 2021, né? Então, a gente suspeita, né, que seja talvez algum erro ali nas placas, algum problema nas placas, algum problema no inversor ali, que a usina passou a produzir menos.
Mas tudo isso é feito para a gente, de fato, entender os dados que a gente tem disponível aqui para partir para as modelagens. Esse aqui também, a gente trouxe aqui um recorte da variação da radiação solar nas estações do ano. Então a gente tem desde aqui da primavera 21 até o inverno 23. A gente consegue ver aqui que entre as estações não varia tanto, né? Tem uma escala bem parecida aqui, por exemplo, dentro do verão. Então, mais para mostrar também que não teve uma variação muito grande aí entre as estações. E também que ela varia aqui pela latitude e longitude. O nosso dataset, ele tem aqui, então, uma série temporal, data e quilowatt-hora. A data está em objeto, o quilowatt-hora já está em float, a gente transformou aqui a data em formato de data, e a gente não tem nenhum dado nulo. Então, o principal problema aqui do dataset, né, vamos entrar aqui na preparação dos dados. A gente tem diferentes horários de leituras e também tem dados faltantes na série temporal, dependendo da usina, né? Então, a gente pegou aqui esse exemplo da usina, a gente consegue ver aqui, dessa usina aqui, a gente consegue ver que ela tem leituras aqui 10h45, 11h45, meio-dia e 45, e a partir de um período, né, de algum momento aqui, ela passou a fazer as medidas em hora fechada, né? Então, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Então, isso acaba trazendo mais inconsistência aí para a série temporal, que a gente precisa tentar tratar, né, para a gente poder fazer uma modelagem um pouco mais correta. Para substituir isso, né, então, para tratar isso, a gente pegou uma fórmula aqui do Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, para a gente tentar prever a capacidade instalada. Então, através desses dados já mensurados, a gente pega eles, transforma, cria uma capacidade instalada estimada da usina, e através dessa capacidade instalada estimada, a gente pode prever novos valores faltantes e completar o dataset. Um exemplo aqui, a gente pegou essa usina aqui, né, Sauerland Leisure Center. A gente pegou no site deles, a gente vê lá, consegue ver que tem 153 kW instalados. Através dessa forma, a gente conseguiu chegar numa estimativa aqui de 164 kW instalados na usina. Então, bem próximo. Aqui o exemplo dela, aqui então o gráfico dela. A gente consegue ver aqui no gráfico da esquerda, Sauerland Leisure Center, que usando aquela fórmula a gente consegue, de radiação, a gente consegue estimar bem qual que foi a produção dela, né? Então, e completar, se ela eventualmente tiver esses dados nulos, fazer esse complete. E a gente trouxe aqui também um outro exemplo de uma usina que não deu muito certo. Talvez é uma usina que está com o inversor superestimado, trabalhando acima da capacidade, está produzindo além do que a gente conseguiu estimar aqui. Mas a gente usou esse prognóstico aqui para prever esses dados nulos. Entrando na parte de modelagem, primeiro a gente fez como baseline um ARIMA no conjunto de todas as usinas, então a gente pegou todas as produções somadas. Primeiro a gente treinou um modelo e fitou ele no próprio da base de treino, para ver se o modelo está com uma capacidade preditiva. E depois a gente fez ele aqui no dados teste, e a gente conseguiu aqui um erro de 47 kW de erro absoluto, né? Então, um erro meio alto, mas a gente consegue ver que no gráfico não tem uma capacidade preditiva tão grande para esses dados de teste. Então, para melhorar esse modelo, melhorar as modelagens, a gente fez umas regressões aqui agregando dados semanais, e a gente só pegou de uma usina aqui como exemplo. A gente testou aqui alguns regressores, regressor linear, LGBM, o ARIMA e um ETS, e a gente vê aqui na tabela da esquerda que eles acabam tendo erros bem altos, mas eles conseguem prever bem essa sazonalidade aí da produção. A gente tentou fazer para dados horários, mas acaba que o modelo fica muito custoso, então a gente fez só semanal para uma usina só. Depois a gente quis pegar um modelo um pouquinho mais robusto, a gente pegou a biblioteca do Profit, né, que é uma rede neural feita pelo Facebook, para a gente prever séries temporais univariadas. Aqui a gente trouxe dois exemplos, a gente fez por usina também, horário. Então, essa Calgary Fire Hall, que ela tem um erro bem baixo, de 1.7, e a gente trouxe o maior erro aqui também, 57, que é essa Water Treatment Plant.
E a gente consegue ver que o modelo ele tem uma capacidade muito maior de prever, né? Ele consegue prever a sazonalidade alta aqui do verão e também a sazonalidade baixa aqui do inverno. Mas infelizmente o modelo ele acaba subestimando um pouquinho no verão, né? A gente consegue ver que a gente tem produções maiores no verão do que o modelo consegue prever. Então esse é um dos problemas. A gente tentou só pegar os horários de pico, né? Então das 11 às 14 horas, que é o sol tá a pico, mas o erro acabou aumentando, né? Então esse modelo acabou ficando melhor. A gente basicamente somou o resultado de todas as usinas e criou um modelo consolidado aqui. A gente consegue ver o mesmo comportamento, ele subestimou no verão, no inverno ele tem um resultado até que bom, mas a gente tem um erro aqui de 126 kW, o erro médio absoluto, e um R quadrado de 0,68. E para concluir rapidamente, então a qualidade dos dados, né? Então tem muito erro na medição, muito dado faltante, talvez problemas nos inversores, nos equipamentos. Isso acaba aumentando bastante na hora de fazer as modelagens. Essa granularidade horária também, para a gente fazer previsões longas de anos, também acaba aumentando bastante a complexidade. A gente talvez fazer uma investigação, né, de por que o modelo de fato está subestimando essas produções no verão. Talvez fazer um fator de ajuste ali no verão para ele conseguir se adequar melhor à curva. A gente também trouxe aqui uma sugestão de pegar previsões melhores de radiação aqui para colocar dentro dos regressores. Também isso pode aumentar a capacidade preditiva. E desenvolver um modelo de projeção semanal para captar essa geração horária, né? Talvez fazer esse inverso pode melhorar também a previsão dos modelos aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado.